Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o Jornada em Rede, um programa que une vozes, saberes e luta pela agroecologia no Paraná e no Brasil. Eu sou Renata Ortega, jornalista, e estou falando com vocês aqui direto do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, onde acontece a 22ª Jornada de Agroecologia até o dia 10 de agosto. Eu estou aqui hoje com a Cristiane Zacarias, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região, e com o Igor Felipe, que também é jornalista, e é da Comissão Executiva do Plebiscito Popular. E nesse episódio, nós vamos falar justamente dessa importante iniciativa, que é o Plebiscito Popular 2025. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vindo, Igor. Já quero começar com você, pedindo para você contar um pouquinho para a gente o que é o Plebiscito Popular e também quais os temas que estão em debate no plebiscito desse ano. Em primeiro lugar, agradecer, Renata, pelo convite. Cristiane, prazer te conhecer. E é uma satisfação muito grande estar aqui na Jornada de Agroecologia em Curitiba, que é um espaço extraordinário, com uma feira, com vários debates, com atividades culturais. Então você que está aqui em Curitiba, venha participar. Renato, o plebiscito popular é uma metodologia de trabalho que os movimentos populares, que o movimento sindical, que o movimento estudantil têm implementado desde o final dos anos 90. Então, a partir de um processo eleitoral popular, você debater temas importantes da sociedade brasileira com a população. Então, é uma metodologia na qual você organiza um período na qual o conjunto dessas organizações vão utilizar a mesma metodologia para debater temas incomuns com a sociedade brasileira. Então, nós tivemos o primeiro plebiscito popular em 1999, que foi um plebiscito sobre a dívida externa. Depois nós tivemos em 2012 um plebiscito sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que era um projeto imperialista dos Estados Unidos para incluir o Brasil no mesmo bloco comercial, baixar suas tarifas e conseguir vender os seus produtos sem impostos para o Brasil. Tivemos o plebiscito da Vale, o plebiscito da Assembleia Constituinte e agora, em 2025, conseguimos construir uma grande unidade de um conjunto de organizações do movimento popular, do movimento sindical, do movimento estudantil, de organizações das igrejas, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos povos de terreiro, de entidades não governamentais, ou seja, uma unidade muito grande das forças populares, das forças progressistas, para debater dois temas que são fundamentais na vida do povo brasileiro. O primeiro tema é o tema do trabalho, que é o debate sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial e o fim da escala 6x1. E o segundo tema é um tema relacionado à tributação. Se as pessoas concordam de que é necessário taxar os mais ricos, quem ganha mais de R$600 mil por ano, para garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha salário, quem ganha menos de R$5 mil. Então são dois temas fundamentais. Porque nós vivemos um momento na sociedade brasileira que ninguém mais aguenta trabalhar o tanto que trabalha. É um nível de exploração muito grande, é um nível de intensidade do trabalho muito forte, que tira o couro dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, e ninguém também aguenta pagar o tanto de imposto, porque nesse país quem paga imposto são os trabalhadores e os setores médios. Então dizem muito que a carga tributária no Brasil é alta para quem? Porque os super ricos pagam menos de 2% de imposto da sua renda, de imposto, enquanto os mais pobres pagam em torno de 10%, 15% de imposto. Então, queremos discutir com a sociedade esses dois temas e lançamos esse plebiscito popular. Certo, perfeito. Como o Igor já falou, o plebiscito é uma iniciativa da sociedade, né? E a gente acho que precisa conversar com as pessoas e explicar para elas como que essa iniciativa pode efetivamente contribuir com a sociedade, né? Cris, você pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso sim, Renata. Primeiro eu quero dar uma boa tarde aqui para o meu colega, estou te conhecendo hoje. Espero que a gente ainda consiga dialogar bastante sobre a nossa sociedade no futuro.
parabenizar, né, a organização desse momento e a Feira de Agroecologia também, um instrumento tão importante de debate com a sociedade, da importância de olhar para o campo, né, e entender o quanto é ruim para a sociedade o agronegócio só sendo, né, o instrumento que recebe isenções e que fomenta muita destruição, inclusive da natureza. Mas a gente precisa falar agora sobre o plebiscito. Eu avalio, Renata, que o plebiscito ele é um instrumento extremamente democrático, né, que permite a participação de todas as pessoas. E desta vez, o fato do plebiscito ser de forma híbrida, ele se torna mais democrático ainda, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um celular e que nem todo mundo que tem um celular tem o acesso à internet para conseguir fazer o registro do voto, né, por um QR Code. Então, as pessoas podem usar o QR Code, podem votar nas urnas. E, além disso, é uma forma de participação enquanto cidadão, de mobilização das pessoas para aquelas pautas que são estruturantes e tão caras no dia a dia. A gente vive trabalhando, né? E quando descansa, no caso das mulheres, a gente para de trabalhar da forma remunerada para trabalhar sem remuneração. Então, o plebiscito dispõe para a sociedade um debate de questões extremamente importantes da nossa organização, da nossa vida, do nosso trabalho, estruturantes do nosso futuro. E chama as pessoas a se colocarem na centralidade do debate. Né? As pessoas estão na centralidade, entendendo que neste momento o nosso parlamento não está nem um pouco interessado nas pessoas e sim naquilo que é favorável a eles próprios e aos seus financiadores. Então, o plebiscito é um instrumento de valorização das pessoas, de democracia e de colocar as pessoas no momento que elas precisam estar e participar para fortalecer esse processo, né, essa democracia que está correndo risco tão forte desde do último governo, né, que não vou nem citar o nome dele. Acho que é isso, errei um pouquinho. Tá certo. E eu acho que algumas pessoas devem estar se perguntando, né? A gente acessa ou procura uma urna e vota, e o que vai ser feito com isso depois? Para onde que vai o resultado disso? O que a gente pretende com isso? Você pode contar, Igor? Eu acho que o primeiro, que eu acho que é antes da entrega dos resultados, que para nós o plebiscito ele é um processo de organização e mobilização popular. Então, nós queremos, em primeiro lugar, que muitas pessoas votem. Nós queremos que milhões de pessoas participem e deem a sua opinião no processo de democracia direto, de soberania popular sobre esses temas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nós queremos envolver milhares de militantes no processo de diálogo com a população. Então você, que é militante, é de alguma organização, é de algum movimento, para você não basta só votar. Nós queremos que você organize uma urna, coloque no seu local de trabalho, no seu local de estudo, seja uma escola, uma universidade, no seu bairro, na sua associação de bairro, no seu centro cultural, ou dialogue com a sua família, com os seus amigos, para que votem no plebiscito. Para nós conseguirmos alcançar milhões de pessoas, nós temos que ter milhares de pessoas construindo o plebiscito popular. Então o plebiscito ele é participativo, tanto no sentido do voto, como no sentido da organização dos espaços de votação. E nós queremos que o plebiscito chegue em todos os lugares. Por isso que nós temos produzido cartilhas, adesivos, cartazes, panfletos, porque são instrumentos concretos para que a militância possa dialogar com as pessoas. Nós consideramos muito importante a votação híbrida, a votação digital no site do plebiscito. Então, quem não tiver acesso a uma urna, tiver convencido, vá lá no site e vote. Mas nós achamos que o fundamental é que o plebiscito possa alcançar aqueles que ainda não discutiram esses temas, aqueles que ainda não têm uma opinião formada, aqueles que ainda têm dúvidas sobre a pertinência e as consequências dessas medidas. Então nós precisamos o quê? Consultar as pessoas e conversar e convencê-las de que sim, é possível e é necessário reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salário e acabar com a escala 6x1. Nós temos, por exemplo, aqui a Cristiane do setor bancário. Os trabalhadores dos bancos, eles trabalham 36, 40 horas. E o setor bancário é o que mais lucra
no nosso país. Ou seja, é possível diminuir a jornada de trabalho e garantir a lucratividade. E você garantindo que as pessoas tenham mais tempo livre, elas vão consumir mais, elas vão ter momentos de lazer, elas vão ter momentos de cultura. E então você acaba girando a economia, porque as pessoas não trabalham apenas, elas consomem, elas vivem. Então elas fazem o seu salário circular, o que aquece a economia. O segundo elemento é convencer as pessoas de que é possível sim aumentar a taxação dos super ricos, que na verdade o que nós temos é um segmento que é privilegiado, que, em primeiro lugar, que conseguiu criar uma legislação que dribla para não pagar impostos e quando tem que pagar, não paga e ainda é beneficiado por isenções fiscais bilionárias. E que se a gente só vai conseguir direito de saúde, educação, se todo mundo pagar imposto. E ninguém quer que um pague mais que o outro, não. Nós estamos querendo que todo mundo pague uma alíquota básica de 10%, que é o que um trabalhador paga, um trabalhador bancário, um trabalhador metalúrgico, é a média do que se paga. E nós queremos o quê? Que os mais ricos paguem também, que quem ganha mais de 1 milhão por ano pague o mínimo de imposto, que cumpra o seu papel na sociedade. Então é isso que a gente precisa conversar com os trabalhadores e trabalhadoras, com a sociedade. Então esse é o primeiro. E na medida que a gente conversa, a gente organiza, a gente mobiliza, a gente conscientiza, a gente cria uma força política e social para pressionar o Congresso Nacional. Nós vimos que agora no começo do mês de julho, nós conseguimos fazer um grande movimento pela taxação dos super ricos, que obrigou o Congresso, na sua comissão especial, a aprovar o projeto, em linhas gerais, do que era proposto pelo governo, e colocando a taxação daqueles que ganham mais de 600 mil reais por ano. Então é possível se organizar, conscientizar e pressionar nas ruas e nas redes do Congresso Nacional. Nós vamos, quando terminar o plebiscito, vamos fazer a apuração, e nós queremos entregar os resultados para todas as autoridades, numa grande mobilização, num grande ato em Brasília, entregar para o presidente Lula, entregar para o presidente da Câmara, Hugo Mota, entregar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregar para o que será presidente do STF, Edson Fachin, e apresentar esse plebiscito é expressão da democracia direta e da soberania popular. Nós exigimos que vocês votem e nós exigimos que vocês aprovem, que vocês respeitem o processo de organização e a vontade do povo. Então essa é um pouco o planejamento que nós temos e nós acreditamos que se a gente tiver um maior número de pessoas envolvidas nesse processo, se nós tivermos milhões de pessoas votando, nós vamos conseguir pressionar o Congresso a colocar em pauta esses temas, e votar e aprovar, o que vai representar um grande avanço nos direitos da classe trabalhadora. Renata, deixa eu só comentar, com tudo isso que o Igor colocou, eu acho que o contrário disso, né, Igor, é importante dizer para a população que o contrário disso, se a gente não faz o nosso trabalho neste momento, né, de mobilização, de participação, é a gente seguir trabalhando muito, ganhando cada vez menos e sem tempo para nada, né? Inclusive, com a redução, com a isenção do imposto de renda, sobra mais dinheiro que vai ser consumido e vai gerar mais riqueza. Mas o contrário de tudo isso que você colocou é a gente seguir escravizado, gerando riqueza para um grupo muito pequeno, né? E adoecido, sem tempo para estudar, sem tempo para o lazer, sem tempo para a vida. Então é muito importante que esse debate chegue, de fato, como você falou, para o maior número de pessoas no nosso país. Até porque essas pautas tocam diretamente na nossa vida, né? Ainda sobre os temas do plebiscito, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o fim da escala 6x1. O que essa mudança pode representar para os trabalhadores e qual que é a importância, né, dos trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade, estarem envolvidos nessa mobilização? O Brasil ele tem uma jornada de trabalho de 44 horas. Em geral, a mesma jornada de trabalho que se tem desde nos últimos 80 anos. Nós tivemos um debate muito rico durante a Constituinte, na qual se colocou em pauta a redução da jornada de trabalho de 40 horas. E havia pressão desse setor empresarial, do chamado Centrão, para manter as 44 horas. E desde então nós tivemos um aumento brutal da produtividade
na medida em que foram assimiladas na produção e nos serviços e no comércio novas tecnologias. E essas novas tecnologias fazem com que os grandes empresários, os grandes capitalistas aumentem a sua taxa de lucro, aumentando o nível de exploração dos trabalhadores, e esses trabalhadores não conseguiram reverter isso nem em aumento de salário e nem em diminuição da jornada de trabalho. Então, a questão central que se coloca é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. E tem esse indicativo de criar formas também de limitar uma maneira muito exploratória que se tem, que é da escala 6x1. Porque existem diversas formas de escala de trabalho. Muitas são frutos de acordos coletivos, a partir da participação das categorias. No caso da escala 6x1, não. Os trabalhadores trabalham 6 dias, folgam um, que eles não sabem que dia que é, não ganham hora extra e tem um nível de intensidade muito grande, especialmente porque é no setor de serviços, que impõe um ritmo muito grande para os trabalhadores. Então é fundamental que o conjunto da sociedade participe, os trabalhadores do campo e da cidade, porque ao reduzir a jornada de trabalho, todos os trabalhadores ganham. E se todos os trabalhadores ganhando, você fortalece uma vida e comunidade, fortalece quem pode ir na igreja, quem vai em momentos de lazer, quem tem que trabalhar em outros espaços, ou seja, é uma forma de você ter uma vida além do trabalho, de você fortalecer os laços da sociedade. Então, é fundamental que o conjunto da sociedade participe dessa luta. Porque, veja, os países desenvolvidos em geral têm uma jornada de trabalho de 35 horas, como a França, mesmo os Estados Unidos têm uma jornada de trabalho de 40 horas, e o Brasil ainda tem uma jornada de 44 horas. Então, quando você diminui a jornada de trabalho, você acaba fazendo com que o conjunto da sociedade tenha um outro ritmo e uma outra forma de organização do trabalho. Então, todo mundo vai ser beneficiado e é por isso que todo mundo tem que participar. Perfeito. Hoje, mais cedo, eu falava com uma bancária aposentada da Caixa, que ela me lembrava lá de 85 como que foi importante a redução de jornada para os bancários da Caixa naquela época. E ela fez um destaque muito importante que era sobre como isso afetou principalmente a vida das mulheres. Eu queria, Cris, que você falasse um pouquinho justamente de como que as mulheres podem ser beneficiadas com o fim da escala 6x1. Bom, Renata, a gente sempre trata das questões do trabalho, olhando jornada, né? E olha os trabalhadores num recorte como um todo. E eu sempre insisto que é importante a gente provocar o debate no que diz respeito à classe trabalhadora, mas nunca deixar de reconhecer que essa classe trabalhadora atual tem diversos recortes, né? De raça, gênero, LGBT+, PCDs, e agora os aposentados se reorganizando, as questões etárias. Então, nós temos também este compromisso de olhar para este grupo. No que diz respeito às mulheres, as mulheres acabam, e isso tem diversas pesquisas que demonstram isso, acabam cumprindo uma jornada muito superior à dos homens quando a gente soma a jornada remunerada e a jornada não remunerada. Reduzir a jornada para as mulheres é extremamente importante porque vai permitir às mulheres o autocuidado, o descanso, né, o lazer, o estudo, muito embora se tenha estudos dizendo que as mulheres já estudam mais que os homens, né, as mulheres que estão no mercado de trabalho já estudam mais, mas a redução ela promete e a gente espera que tenha um impacto muito importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa também provocar o debate sobre a questão do trabalho não remunerado e da divisão sexual do trabalho e o cuidado. Porque essa redução de jornada pode acabar colocando as mulheres numa condição de mais trabalho, mais cuidado, porque hoje ainda a sociedade entende que são as mulheres que cuidam da casa, das crianças, dos idosos, dos doentes, né? São as mulheres que se preocupam com a lista do mercado, com todas as questões do dia a dia de organização, a gestão é feita pela mulher. Então a ideia é que a gente consiga que quando um homem receber essa redução de jornada, a gente consiga constituir um debate que ele tenha mais tempo para assumir também e dividir com as mulheres o trabalho doméstico, né? Mas é uma pauta extremamente positiva e favorável ao conjunto de trabalhadores, com esse destaque às mulheres, que é sempre um desafio para as mulheres, né? Seja um benefício, seja algo ruim, é sempre um desafio para a gente colocar a sociedade pensando
a igualdade sem perder de vista a desigualdade, né, entre homens e mulheres. Então, eu considero uma pauta extremamente importante, mas que a gente precisa ter muito cuidado e um olhar de muito compromisso de homens e mulheres para como, de fato, realizar essa redução de jornada na prática. É isso, né? Bom, outro tema do plebiscito é a isenção do imposto de renda, né? O governo Lula enviou para o Congresso um projeto de lei que pleiteia essa redução para quem ganha até 5 mil por mês. Está em discussão no Congresso, né? A gente precisa falar qual que é a importância disso, né, Igor? Você já falou um pouquinho sobre as desigualdades, mas o que representa essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês? Acho que o primeiro ponto, Renata, é que a gente precisa registrar que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais injustos do mundo. O nosso sistema tributário ele tem como base a cobrança de impostos no consumo. E na hora do consumo, todos são iguais. Então, um grande bilionário da família Marinho, quando vai numa padaria e compra 10 pães, ele vai pagar o mesmo imposto que uma família de trabalhadores da construção civil vão pagar quando vão na mesma padaria e compram 10 pães. Então, nós temos um sistema muito regressivo, porque quem tem faixas de renda diferentes pagam o mesmo imposto no consumo. E nós precisamos fazer uma alteração estrutural, que é cobrar mais imposto na renda e no patrimônio e no capital. Então, no Brasil, nós temos 50% do que se arrecada vem da cobrança de imposto no consumo. Em torno de 23% do que se arrecada vem de renda e patrimônio. Ou seja, os mais ricos eles pagam metade, acumulando tudo, dos impostos que os mais pobres pagam. Nós temos um nível de desigualdade muito grande no Brasil. 1% dos mais ricos pagam, concentram 40% da renda nacional. Então essa é a realidade no nosso país, que é um país muito injusto. Nós precisamos, mais do que até de uma reforma tributária, nós precisamos de uma revolução tributária, que possa, de fato, fazer com que os ricos paguem a conta. E quando eu falo ricos, não é quem tem um carro bom, vive num apartamento bom, é quem tem jatinho, quem é dono de empresa de setores oligopolizados. É outro patamar, né? O projeto do governo Lula é um projeto muito importante, embora seja um projeto que é o início de uma caminhada. Sim. Porque ele, em primeiro lugar, ele garante a isenção para quem ganha até 5 mil reais, ou seja, para quem ganha salário. Então, o setor da classe trabalhadora, dos setores médios, porque a gente não tem, faz 20 anos, a atualização do imposto de renda. E esse setor que que não pagava antes está pagando por conta da atualização pela inflação. Então, é muito importante, porque esse setor que vai ter isento vai conseguir consumir mais, vai conseguir ter recurso para estudar, para comprar um carrinho, para comprar uma casinha. Então, é fundamental para um setor de 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com a isenção do imposto de renda. E quem que vai compensar esses 10 milhões? 141 mil brasileiros que ganham mais de 600 mil reais por ano. Então vejam, nós vamos garantir um benefício para 10 milhões de famílias com a tributação de 141 mil brasileiros, um estádio do Maracanã cheio que vai pagar mais imposto, e não é uma alíquota exagerada. Eles vão pagar, em média, uma alíquota de 10%, porque atualmente esses 141 mil, eles pagam nada, ou pagam muito pouco. Tem um segmento que paga 2% da sua renda em imposto. Como é que a classe trabalhadora, quem ganha mais de 5 mil reais, ganha 5 mil reais, tem que pagar na fonte 27,5%, enquanto quem ganha 2 milhões por ano, paga 2% ou paga nada com a isenção de lucros e dividendos. Então essa é uma medida, que é um passo importante, não encerra o debate que nós temos que fazer em relação à reforma tributária, mas nós acreditamos que se a gente conseguir
conquistar esse projeto, isso abre possibilidades da gente avançar para a taxação das bets, para a taxação do agronegócio, para a taxação das fintechs, para que a gente possa avançar no sentido de justiça tributária no nosso país. Perfeito. Deixa eu comentar rapidamente, e eu acho que até vou passar aqui o que eu queria falar, porque eu acho bem importante você colocar isso, porque é este grupo que criminaliza todos os dias as diversas políticas públicas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, mas este mesmo grupo não divulga o tanto de subsídio, né, porque nós estamos falando aqui de imposto de renda da pessoa física, mas nós sabemos que tem diversas empresas com muito subsídio e que atacam e criminalizam todos os dias os programas, né, de assistência social. Então, acho que é bem importante nessa questão dos super ricos, de deixar muito estabelecido, né, porque no começo teve uma divergência, quem é esse super rico? Então, assim, não somos nós, né? Não sou eu, não é você, ninguém que está aqui nessa sala, não somos nós, trabalhadores seletistas, estes super ricos. E eu queria acrescentar que, como bancária, nós temos uma campanha em prol da nossa PLR também, porque nós temos uma participação nos lucros, e a nossa participação tem a incidência do imposto de renda, mas os dividendos os acionistas não têm. Então, assim, é uma demonstração de que em todos os níveis o interesse desse grupo muito pequeno, né, que é menos que 1% dessa população, se sobrepõe a todo um grupo de pessoas. E acho que você até colocou ali no começo que eles acabam pagando efetivamente algo um pouco mais acima que 2% né, de juros efetivos de imposto de renda. E esse momento, o plebiscito, assim, é um momento extraordinário para poder contar para as pessoas, para poder contar para a população o quanto distante é, porque quando nós começamos a falar dos super ricos, houve uma descompreensão muito forte, porque a gente nem convive com essas pessoas. Você não cruza com ela na padaria, você não cruza com ela no mercado, ela não abastece num posto ali com você o carro dela, elas vivem num outro mundo que a gente nem tem ideia. São pessoas que ganham acima de 600 mil reais por ano. E a gente não consegue nem mensurar isso, né, em valores, porque a gente vive uma outra realidade. Então, é uma oportunidade muito importante para debater e trazer essas pessoas lá desse alto, ali junto com a gente, no dia a dia, para a gente entender que eles estão muito distantes. E taxá-los não quer dizer que eles vão ficar pobres, que nós estamos tirando o recurso deles, que eles vão ter que vender bens, abrir mão de coisas. Muito pelo contrário. Quando a gente receber esse recurso, nós aqui no chão da base da pirâmide, nós vamos consumir e eles também vão receber mais com isso. Então, é simplesmente um egoísmo capitalista muito forte, né, de sempre nos manter escravizados e distante do acesso ao recurso financeiro. Bom, vocês falaram de uma questão bem importante, que é essa desigualdade na tributação, né? Eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre como, por exemplo, existem setores que são beneficiados, né, por essa desigualdade e por isenções fiscais, como é o caso do agro. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso? Como é que o agro é beneficiado com essas isenções fiscais? Olha, acho que o primeiro elemento de privilégio do agronegócio é a Lei Candir. Então, a Lei Candir foi instituída durante o governo Fernando Henrique e, a partir dela, o agronegócio ele não paga imposto para exportar a sua produção. Então, a gente exporta toneladas e toneladas de soja para a China. E esses grandes empresários do agronegócio, eles não pagam imposto. Ou seja, a exportação de toneladas da China, que representam o uso das nossas terras, o uso das nossas águas, o uso da nossa infraestrutura, não tem um retorno para o país e para a população, porque eles estão isentos. Assim como quem exporta carne, quem exporta eucalipto. Então, a Lei Candir é o principal privilégio. Para além disso, outras taxas que abatem o agronegócio, muitas vezes eles não pagam e eles fazem acordos muito privilegiados e são beneficiados também por muitos projetos de isenção fiscal, na qual não se cobra imposto em determinadas áreas da cadeia do agronegócio. Então você veja, um setor que é financiado com dinheiro do povo brasileiro no Plano Safra, que são mais de 100 bilhões que é colocado em crédito para o agronegócio,
e que não paga imposto quando faz exportação e está exportando nossas terras, nossas águas, o suor dos nossos trabalhadores e não paga imposto. Então, a nossa campanha é para taxar os super ricos e taxar também o agronegócio, que é fundamental que esse setor, que de fato é uma potência da economia brasileira, dê uma contribuição para o conjunto da sociedade. E como é que ele pode dar essa contribuição? Pagando devidamente os seus impostos, como outros setores da economia também pagam. Só para a gente ter noção do que a gente está falando, só no ano passado a agroindústria teve isenção fiscal em números extraordinários, assim, 158 bilhões de isenção fiscal, né? E acho que uma coisa que é importante a gente destacar é porque, assim, essa isenção, a maioria das empresas que foram beneficiadas são empresas que produzem soja e agrotóxico. Essa isenção não está indo para a comida que chega no nosso prato, né? E aí, eu quero continuar falando um pouquinho com você sobre esse tema, Igor, e perguntar como é que a justiça tributária pode contribuir com a agroecologia? Olha, eu acho que na medida em que a gente conseguir aumentar a nossa arrecadação com medidas de justiça tributária, ou seja, vamos cobrar mais daqueles que ganham muito, daqueles que têm jatinho, daqueles que são donos de empresas exportadoras. Nós aumentamos a arrecadação. A gente aumentando a arrecadação, nós enfrentamos um grande problema, que é um problema fiscal. Você tendo mais recursos, você consegue investir mais em políticas públicas para avançar na reforma agrária, avançar em medidas de produção de alimentos para as cooperativas e para as agroindústrias e também para a agroecologia. Então nós temos que ter medidas de crédito e políticas públicas que privilegiem aqueles que produzem por meio da agroecologia, porque produzem alimentos de melhor qualidade, porque protegem o meio ambiente e vão fazer chegar na população um alimento de qualidade. Então é preciso ter políticas públicas para fortalecer esse segmento que está correspondendo aos desafios do século XXI, que é produzir alimento de qualidade, que faça bem para a saúde e que garanta a preservação do meio ambiente. Então, o Estado brasileiro precisa reconhecer o valor do trabalho desses trabalhadores e desse setor econômico, para que a gente possa constituir uma grande economia de produção agroecológica, de alimentos de qualidade, e que a gente, sobretudo, também tenha políticas de comercialização para garantir que esse alimento chegue nos mais pobres, nos trabalhadores, na maior parte da população. Alimento orgânico de qualidade não pode ser privilégio dos mais ricos ou da classe média. Então, para isso, você precisa ter políticas públicas de comercialização para garantir que esses alimentos cheguem na população. Mas, para isso, precisa ter um elemento central, que é reforma agrária. Então, fazendo justiça tributária, é preciso ter mais recursos para a obtenção de terra, para que o governo assente as 120 mil famílias acampadas em todo o país, mais de 60 mil famílias do MST, e avance na reforma agrária. Porque com a reforma agrária vai ter mais famílias produzindo alimento de qualidade e fortalecendo a agricultura familiar, o que é central para que a gente possa criar uma cadeia de produção agroecológica no nosso país. O Rei, eu acho que... a intimidade. Eu penso que, além de tudo isso que o Igor colocou, a valorização da agroecologia com o olhar para a agricultura familiar coloca as pessoas no centro, né? Não há só um cuidado com a alimentação, com o plantio, com o solo, a natureza, mas também há um olhar e um cuidado com as pessoas que o agro não tem. Né? O agro é escravidão para as pessoas, tanto é que nós temos na atualidade aí tantas fazendas, né, sendo denunciadas por trabalho escravo, e a gente precisa fazer esse destaque da valorização do ser humano que está no campo, submetido aí ao trabalho a partir do pensamento da agroecologia. Né? Isso faz toda a diferença também naquilo que chega na nossa mesa, com certeza. É isso. Bom, acho que a gente tinha muito mais coisas para falar.
Mas para a gente ir encerrando, eu quero pedir que vocês chamem aí todo mundo que está vendo a gente, todo mundo que vai ver esse programa, convidem essas pessoas a participar do plebiscito popular e contem para elas como é que elas podem votar. Em primeiro lugar, nós vamos ter agora, do dia 11 ao dia 17 de agosto, o mutirão do plebiscito popular, na qual nós estamos estimulando, em primeiro lugar, que toda a militância, que todos aqueles que estiverem engajados possam organizar urnas em todos os lugares, em todos os cantos do Brasil, para dialogar com as pessoas sobre esses temas aqui que a gente está conversando aqui hoje. Então esse é o primeiro elemento. Em segundo, quem quiser votar, está animado, já está convencido, entra lá no site plebiscitopopular.org.br, vá lá e vote, mas mais do que isso, pegue o link do site, envie no grupo da sua família, dos seus amigos, do futebol, envie para todo mundo, para que as pessoas possam participar e possam votar. Esse mutirão a ideia é essa, é todo mundo trabalhando junto no mesmo período para fortalecer o plebiscito popular. Esse plebiscito popular, para ele dar certo, ele precisa envolver milhares de pessoas para que milhões possam voltar e expressar a sua posição favorável à redução da jornada de trabalho, sem redução salarial e o fim da escala 6x1, e votar a favor da taxação dos super ricos para que a gente possa ter justiça fiscal no nosso país. Cris, quem está em Curitiba pode votar onde? Bom, quem está em Curitiba, nós temos diversos movimentos, né? E, inclusive, a propósito, esse plebiscito juntou, né, o povo progressista. E em Curitiba nós temos diversos movimentos que estão com urnas físicas e a urna online. Mas ali na Rua 15... A gente chama ali Esquina da Democracia, na Rua 15, tem uma barraca da nossa federação e os diversos movimentos estão ali com uma urna permanente coletando este voto. Então, eu, enquanto dirigente sindical, eu sempre digo para as pessoas, você precisa participar, é só pela participação que a gente tem a possibilidade de opinar, de dizer o que a gente pensa sobre este conteúdo. E eu tenho, assim, muitas dúvidas se alguém é contra essas duas pautas, né? Se alguém quer continuar na escala 6x1, se alguém quer continuar pagando imposto. Então, eu acho que isso já está resolvido entre nós. Ninguém quer isso. Só falta ir até a barraca ali na 15, na barraca da Esquina da Democracia, e fazer o seu voto, fortalecer a militância que está ali, né? Ou simplesmente acessar as redes, como o Igor bem falou, e registrar o seu voto. Mas, pessoal, é participar, é fortalecer esse grupo que está dando voz ao nosso povo, e quem sabe a gente começar a construir uma outra história, porque, como você bem falou, essa proposta de redução, de isenção de 5 mil e redução até 7, é só o começo de uma luta que a gente precisa avançar em mais isenção. E pode votar também aqui na Jornada de Agroecologia, exatamente, né? Na Politécnica da UFPR. Então venha, acompanhe a Jornada de Agroecologia e tem uma urna aqui à disposição. Vote no plebiscito popular. Verdade, gente. A Jornada de Agroecologia é o lugar para a gente experimentar tudo isso que nós falamos aqui, né? Conhecer o que é a agroecologia, conhecer produtos saudáveis e aproveitar os eventos culturais, aproveitar a feirinha com o orgânico e também aprender sobre tudo isso que a gente tentou falar um pouco aqui, mas aprender e passar a consumir produtos que respeitam a gente enquanto ser humano, respeita a natureza e pensa num futuro a longo, né, num país, num mundo que vai durar muito mais tempo, diferente do que o agro faz. Bora para a jornada, fortalecer o nosso lado e votar no plebiscito, com certeza. Então é isso, gente. Convite número 1, votem no plebiscito popular. Convite número 2, bora para a Jornada de Agroecologia. Além disso, a gente tem um terceiro convite. Siga a Jornada de Agroecologia nas redes sociais. Quero agradecer o Igor, prazer em conhecê-lo. Quero agradecer a Cristiane. Quero agradecer também a parceria com o Jornal Brasil de Fato, a rede de comunicação toda da Jornada, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E quero agradecer vocês que acompanharam a gente nesse programa. Até mais.